dia, quase boa tarde, bom almoço. E eu, primeiro, também vou fazer uma coisa que o Cadu fez, que é falar sobre o Braulio. Eu acho que é super bom ter o Braulio aqui de volta, principalmente porque o Braulio é um cara extremamente otimista. Então, eu fico assim, muito feliz de temperar o meu realismo/pessimismo com o otimismo do Braulio. O Braulio foi meu orientador de mestrado há mais de 20 anos atrás. E eu já achava ele extremamente otimista e ficava, meu Deus, como esse cara é otimista. Parece uma poliana. Mas eu vejo que o otimismo dele continua sendo colocado a toda prova, cotidianamente, mas ele se preserva muito otimista. E aí eu fiquei pensando que talvez seja porque ele escuta essa música clássica aí, ele fica muito inspirado, eu vou até tentar mudar o que eu escuto, porque eu escuto música clássica contemporânea do século XX e jazz, aí eu fico meio maluca, então deve ser isso, né? Vou apostar nisso agora. Bom, eu tenho um negocinho aqui de passar, né? Eu queria falar umas coisas aqui também, uma colinha aqui, porque me lembrei de coisas que eu não coloquei aqui. Então, a ideia aqui é discutir o Estado como promotor do desmonte das unidades de conservação, nosso sistema de unidades de conservação. Qual é que passa aqui, hein? Não é esse aqui, não? Esse estava de cabeça para baixo. Então, claro, tudo que é sólido, né, a gente sabe que se desmancha no ar, e se a gente tivesse alguma dúvida sobre isso, essas dúvidas já teriam sido dissipadas nos últimos 2 anos, né? E ainda mais o que nem é sólido, como o nosso sistema de unidades de conservação. Bom, será que realmente o Estado promove o desmonte do nosso sistema? Como? Como é que ele promove? Eu, pessoalmente, acho que sim, ele promove, mas vale a pena a gente pensar como é que ele faz isso. Não dá para não citar aqui o Eduardo Vieira de Castro, que, mesmo que não se debruçou especificamente sobre o caso das unidades de conservação, ele tem dito coisas que são muito pertinentes e que são facilmente apropriáveis para essa situação das unidades de conservação. Bom, eu escolhi aqui tratar de 3 grandes, digamos, blocos que poderiam explicar por que o Estado funciona como um agente que desmonta o sistema de unidades de conservação. O primeiro é o seguinte: o Estado já, historicamente, tem um modelo equivocado de conservação. Quando alguém vai... Braulio falou, depois o Marco falou, talvez até o Cadu também tenha falado, sobre... existe essa impressão que nas unidades de conservação não pode fazer nada. Mas essa impressão, ela vem de algum lugar. E essa impressão vem de que, historicamente, há um modelo de unidade de conservação adotado no país, que veio do Yellowstone, das unidades americanas, era um modelo de exclusão. As pessoas não podiam morar nas unidades de conservação, nada ali podia ser feito, e ficou essa impressão, que é ainda, em muitos casos, bastante verdadeira, de que não dá para fazer nada nas unidades de conservação. Claro que, historicamente, a gente também tem unidades que tiveram uma outra história. Como é que apareceram as reservas extrativistas? Da luta do Chico Mendes, toda aquela história que todo mundo conhece. Mas elas vieram de outro lugar. Então, essas unidades de conservação que vieram do modelo clássico, lá de Yellowstone e tudo mais, realmente deram essa impressão de que nada era possível ser feito nas unidades de conservação. E não é só por isso que elas têm um modelo equivocado. É que o Estado também acabou criando unidades que pouco dialogam com a realidade local. E isso teve consequências e a gente já vai ver. Um outro bloco de razões para o Estado funcionar como agente de desmontador dos nossos sistemas de unidades de conservação é que ele nunca investiu nem na implementação, na implantação dessas unidades. E isso também tem suas consequências. E, por fim, o Estado tem políticas esquizofrênicas para os mesmos territórios. Então, no mesmo território, ele assenta gente, ele convida as pessoas para virem morar aqui e amanhã cria uma unidade de conservação em cima da cabeça das pessoas. Então, ele faz uma série de políticas que são desencontradas. Então, ele também sabota a si mesmo, porque não faz uma coisa coerente, coordenada, de maneira planejada. Então,
Bom, eu sei que essa frase é muito antiga, mas essa frase ela tem que ser repetida eternamente, porque uma sociedade que realmente precisa proteger a natureza de si mesma é uma sociedade que tem um problema, né? Então, nunca é muito lembrar disso, né? Porque, na verdade, por que a gente tem um modelo de unidade de conservação que é sem gente? Porque é muito mais fácil, apesar de todas as dificuldades, é mais fácil arrancar uma porção do território da sanha predatória da nossa espécie do que ficar lá disputando o uso com alguém. Vamos ver se a gente extrai um pouquinho de madeira, vamos ver se a gente extrai um pouquinho de castanha. Isso é muito mais complicado. O uso, apesar de ter sido consagrado pela Convenção da Biodiversidade como uma estratégia de conservação de biodiversidade, é muito difícil. O uso sustentável é um desafio imenso. Todo mundo que já se envolveu com qualquer projeto de uso sustentável sabe disso. Arrancar uma porção do território e dizer, aqui, ninguém mais toca, é muito mais fácil, apesar de ser muito difícil também. Então, isso também é uma das razões para a gente ter um modelo de unidade de conservação que, em muitos casos, completamente exclui o uso, exclui gente, exclui. Bom, falando sobre os modelos, o que a gente quer conservar? Quando a gente olha, por exemplo, a Amazônia, cada vez mais dados se acumulam, né? Todo mundo já sabe disso, que a Amazônia é uma floresta cultural. A Amazônia, o que a gente vê na Amazônia, tanto distribuição de espécies, quanto solos, quanto paisagens, tem muito de manejo, muito de uso histórico de que populações fizeram dessa floresta. Isso serve para outros biomas também. Então, na verdade, o que a gente fica querendo conservar um conjunto ali de espécies e tal, mas o que, na verdade, a gente gostaria de conservar são os processos ecológicos, né, e tudo mais. E a gente tem um modelo de unidade de conservação que não faz muito sobre isso, faz muito mais uma tentativa de conservar paisagens congeladas. Mas por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque a mudança dessas paisagens tem tudo a ver com as populações que ali habitam, povos indígenas, comunidades tradicionais. Essa galera é que foi modificando esses ambientes ao longo do tempo e construindo, entre aspas, essas paisagens. Então, na verdade, o que acontece é que a gente precisaria ter um modelo de unidade de conservação que dialogasse mais com a realidade local. Até hoje, apesar de haver reservas de desenvolvimento sustentável, RESEX, reservas extrativistas, florestas nacionais, e APAs, que é um capítulo à parte, que a gente até pode falar um pouquinho depois, mas é outra coisa. Apesar disso, a gente tem unidades de conservação que não dialogam com a paisagem local, com a paisagem cultural, com a paisagem social e nem mesmo, às vezes, com a paisagem biológica local. Isso tem muitas consequências, não só porque não conserva a natureza, blá, 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 biodiversidade, mas porque a gente não tem condições operacionais de implementar essas áreas. E se a gente não conta com essas comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, como aliados, a gente não vai conseguir fazer nada. E é claro que, se a gente tem um modelo implementado pelo Estado que não fomenta essas alianças, é claro que ele vai desmontar o sistema ao mesmo tempo que ele faz o sistema. Então, ele sabota, ele é ambivalente o tempo todo. Bom, por falar de implementação, nem precisa, porque todo mundo. Vou mostrar aqui uns gráficos que todo mundo já mostrou, né? O estudo do Amazon, que todo mundo aqui já citou, que vale a pena realmente ler, que é de 2016, que mostra que a gente não tem implementação, ou tem pouquíssima implementação das nossas unidades de conservação. Esse aqui é da Amazônia, mas serve para o resto do Brasil também. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado cria, tem um ônus de criar, vai lá, faz estudo, cria uma expectativa naquele lugar. Muitas vezes a presença do Estado não existe ali e, de repente, passa a existir. Né? Eu acompanhei a criação do mosaico de terra, das unidades de conservação da Terra do Meio, né? Que é uma coisa impressionante, porque a primeira vez que o Estado apareceu lá, oi, vamos criar aqui essa unidade de conservação, bom, e aí? E a implementação disso? Não basta criar. Então, de alguma maneira, ele também se sabota, ele também desmonta ao só criar e não estar mais lá presente para implementar.
Não, isso não quer dizer, é evidente que, claro, alguém poderia dizer, bom, mas a gente tem limitações orçamentárias, não dá para fazer tudo. É verdade, mas também não é tão verdade assim. Bom, esse aqui é recorde mundial, todos os apresentados, acho que todo mundo já mostrou aqui, né? Mas é que é bom, vale, o que eu gostaria de mostrar aqui é o seguinte, tem um desmatamento grandão aí nas unidades de conservação, né? Mas, se você comparar com o desmatamento fora das unidades de conservação, você vai perceber que, mesmo não implementadas, elas funcionam para alguma coisa, né? Talvez não para conservar biodiversidade totalmente, mas para garantir alguma cobertura vegetal, parece que elas funcionam, ainda que não implementadas. Então, aqui a gente também tem uma dicotomia. Por um lado, o Estado se sabota, não implementando, mas, por outro lado, ainda assim, as unidades têm uma função de conservação de cobertura vegetal. Bom, e aí eu não vou ficar aqui falando sobre as infinitas outras políticas desencontradas que existem nos mesmos territórios, porque todo mundo aqui sabe disso, que a gente tem o Estado brasileiro, ele tem políticas desencontradas para os mesmos territórios, e isso, evidentemente, é um dos motivos que ajuda a desmontar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Bom, a gente tem instrumentos... esse aqui era aqui, ó. Instrumentos legais para o desmonte, que não são tão legais assim. Não são tão legais porque eles não são tão bacanas, e eles não são tão legais porque eles não são tão legais mesmo, no sentido da legalidade. A gente tem a seguinte situação no país, né? Só o poder legislativo pode desfazer ou alterar os limites das unidades de conservação do Brasil. Isso aconteceu porque era uma estratégia que parecia sensacional, para você não ficar na mão de um poder monocrático, como o Poder Executivo, né, e dar isso para um colegiado maior, né, que, então, evitaria desmandos, evitaria que as pessoas que desfizessem limites, desfizessem unidades de conservação, alterassem os limites de uma maneira monocrática. Mas aí a gente ficou numa armadilha. A gente se tornou refém de um poder que hoje é um poder de monoculturas, inclusive, de ideias, né? O poder legislativo hoje, não só o Congresso Nacional, mas como várias assembleias estaduais, tem um conjunto de políticos e de parlamentares que representam interesses que não são os interesses das unidades de conservação, para dizer o mínimo, né? E que acolhem, muitas vezes, com muito entusiasmo, a revisão dos limites das unidades de conservação. Então, a gente criou um sistema que era para evitar que os limites fossem revisitados cotidianamente, que todo mundo quisesse reduzir as unidades de conservação, e a gente se tornou refém da nossa própria escolha, que foi de evitar deixar tudo na mão do Poder Executivo. A gente que... Braulio, Cadu e muitas outras pessoas aqui fizeram parte, como eu também fiz parte da discussão do SNUC, isso era uma coisa importante. Criar executivo, descriar legislativo, para garantir, né? Mas aí a gente se tornou refém desse legislativo que a gente tem hoje. Bom, a gente tem vários... eu vou falar aqui dos mais óbvios, né? Porque também não tem tempo nenhum. Mas, então, a gente tem vários projetos de lei. Acho que o Marco falou, né, sobre... a Mariana, você falou também, né, no começo, sobre descriação, alteração de limites e tudo mais. Mas o mais interessante é como é que isso é acolhido no Congresso Nacional e nas assembleias estaduais. Entusiasticamente, euforicamente, né? Então, na verdade, que a gente sempre teve um monte de projetos de lei lá, engavetados, esperando, para a alteração dos limites. Mas esse acolhimento que a gente vê hoje, que o Jaime chamou de nunca antes visto tal ofensiva contra as unidades de conservação, é isso. Na verdade, a gente tem hoje um cenário onde se acolhe facilmente e com entusiasmo inesperado essas alterações. A gente tem também a nova estratégia das medidas provisórias, que é assintosa, porque ela de legal não tem nada. Então, é mais rápido, mais prático, mas não tem nenhuma discussão e tem menos segurança jurídica. A gente vê isso no caso da medida provisória que foi aprovada no governo Dilma, que fez isso, né? Alterou os limites de vários parques nacionais, florestas nacionais, que era para abrigar os canteiros reservatórios de grandes hidrelétricas que estavam sendo planejadas na região. Qual a situação dela hoje?
ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PGR, tramitando no Supremo hoje. Então, na verdade, tudo bem, medida provisória, que lindo, maravilhoso, rapidinho, mas é uma coisa que não tem nenhuma garantia. Bom, a gente tem o caso de Jamanchim, que todo mundo aqui acompanhou, inclusive que eu acho que, nesse caso, até a mídia teve um papel muito importante, porque acho que a pressão que a mídia fez gerou, fez efeito para a gente conseguir que isso tivesse sido vetado. Mas aí, o que eu queria chamar a atenção aqui, isso aqui todo mundo conhece, né, o que tinha sido proposto em Jamanchim, é disso aqui. Tudo bem, realmente, por que o negocinho ficou fora do balão? Né? Porque eu tenho um Macintosh, então tudo fica meio estranho, mas tudo bem. Não é por inabilidade minha. Mas, enfim, claro, ali, grileiros, madeireiros e tal. Mas será? Essa que eu acho que é a pergunta-chave aqui, ligada a essa história do desmonte do Estado, do Estado como agente de desmonte. Né? Será que essas MPs teriam sido tão bem acolhidas lá em Novo Progresso, lá na região, se essas unidades tivessem sido implementadas? Será? Eu acho que não. Eu acho que elas não seriam tão bem acolhidas lá, não. Então, o que acontece no caso de Jamanchim e no caso da 558? É que, na verdade, tem 3 riscos enormes, a gente poderia somar outros, mas esses são os mais, na minha opinião, mais contundentes. Por onde passa um boi, vai passar uma boiada. Quando você revisita os limites de unidade de conservação, mesmo por medida provisória, mesmo que isso gere uma ação direta de constitucionalidade, mesmo que isso gere uma insegurança jurídica, nesse buraquinho onde passou isso, vai querer passar muitas outras coisas. Então, rapidamente, outras vão ter essa ideia de vamos revisitar os limites. O exemplo disso, São Joaquim. São Joaquim. Ih, não vai dar em 1 minuto, não. Vamos, galera, pôr as barbas de molho e tal. Não vai, São Joaquim aconteceu exatamente isso, né? Teve uma proposta de revisitar os limites, que virou uma discussão e tal. O parque está criado desde 1960. Com a revisitação dos limites, alguns proprietários conseguiram que suas terras ficassem de fora do parque, que estavam dentro do parque desde 1960. Quando os outros viram essa oportunidade, virou um fuzuê na região. Todo mundo queria, não, então também não quero mais. Se você acha que não tem jeito, que a tua terra já é unidade de conservação, e sinto muito, aí é outra coisa. Agora, se você acha que a sua terra está na unidade de conservação, mas amanhã isso pode não estar mais na unidade de conservação, faz a maior diferença. Então, certamente vai haver, agora, depois de Jamanchim, um monte de outras propostas, e a gente já está vendo a galera se mobilizar para reduzir, desfazer, desafetar todos os possíveis em outras unidades de conservação. A outra coisa é que isso gera um enfraquecimento irremediável do SNUC, porque é um sistema nacional que é de unidade de conservação, por enquanto, né? Porque amanhã isso já não pode não ser mais unidade de conservação. Como assim? Então, por quanto tempo mesmo vai ser unidade de conservação aqui? Só até amanhã, né? Depois não vai ser mais. Não pode. Então, isso gera um enfraquecimento. Como eu já disse para vocês no começo, o SNUC não é uma coisa sólida. Ele já era uma coisa que já podia se desmanchar no ar. Assim, ele vai ficar muito mais fraco. E o pior, na minha opinião, é o fim do efeito parques de papel. O Cadu mencionou, na fala dele aqui, essa história dos parques de papel. Qual é a ideia do parque de papel? É a ideia de que, mesmo não implementado, um parque funciona para manter sua cobertura vegetal, mas funciona por quê? Por que uma unidade tem menos desmatamento do que fora da unidade de conservação? Porque eu vou grilar uma terra. O que eu vou fazer? Eu vou grilar uma terra que é dentro de uma unidade de conservação, que não vai ter jeito, que nunca vai ser minha, ou eu vou grilar uma terrinha ali do lado, que enfim, funciona e vira uma terra minha. Eu vou grilar uma terra fora da unidade de conservação. Agora, se eu acho que eu posso grilar uma terra dentro da unidade de conservação, que amanhã vai deixar de ser unidade de conservação e vai virar minha terra, bye, bye, efeito parques de papel. Então, a gente não tem implementação, a gente já viu que a gente está mal de implementação, a gente não tem expectativa nenhuma de ter mais implementação do que a gente tem, e a gente vai perder o efeito mais importante do nosso sistema de unidade de conservação, ou um dos mais, que é o de proteger a cobertura, a presença da cobertura vegetal, mesmo que
com algum desmatamento e tal, mas, comparativamente, se a gente comparar com fora das unidades de conservação, é uma coisa impressionante, é um efeito bastante importante. Então, essa ofensiva que a gente vê, e essa coisa de reduzir por medidas provisórias, e a história de Jamanchim, que eu acho emblemática, tem esses riscos e que são muito graves. Todo mundo que já viu um mapa, esse aqui é mais um, tem vários aí, olha para o mapa de qualquer território, de qualquer bioma brasileiro, sabe que o que segura são as unidades de conservação das terras indígenas. Segura uma cobertura vegetal, pode não segurar a conservação de todos os processos da biodiversidade, mas segura alguma cobertura vegetal. Esse efeito a gente vai perder com essa história de ficar desafetando a unidade de conservação. Bom, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente podia fazer, lá em Jamanchim, desafetar criteriosamente a flora, garantir, né, que a posse pacífica de quem já estava lá antes. A gente podia estabelecer um processo para evitar a continuação do desmatamento. A gente podia implementar políticas e investimentos na região, blá, blá, blá. Mas, de novo, todo mundo já está cansado de saber disso. Afinal de contas, isso não era o que o plano da BR-163, sustentável, dizia que era para fazer? Isso é um plano... Então, tipo assim, né, a gente já ia fazer, era para fazer isso, e certamente, se isso tivesse sido feito, talvez a gente não estivesse nessa situação agora do acolhimento tão entusiástico dessas MPs lá localmente e no nosso Congresso Nacional. E talvez elas não passassem assim tão tranquilamente se a gente tivesse um conjunto de investimentos, ações, unidades de conservação implementadas naquela região. Bom, a gente viu, né, que as MPs agora já foram vetadas, mas não adiantou nada, porque elas voltaram sob uma forma de projeto de lei. Então, também é uma história... Jamanchim é um aprendizado incrível, né, porque as coisas vão e voltam realmente para norueguês ver, né, o veto, e agora a gente já parte de um lugar muito diferente do que a gente partiu nas medidas provisórias, com uma desafetação muito maior da área, e, claro, correndo aqueles riscos enormes que a gente viu. Enquanto a gente está aqui conversando, 20 minutos, já foram 46 campos de futebol nas novas taxas de desmatamento da Amazônia. E eu coloquei isso aqui para a gente, só para me lembrar de dizer para vocês o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado para não cair na armadilha da narrativa do fim do mundo, né? Então, tudo já acabou, o mundo já acabou, a Amazônia já acabou, o Cerrado já acabou. E isso pode levar a um grande mobilismo, não só da parte da imprensa, da parte da gente mesmo, que é ambientalista, mas também da própria sociedade brasileira. Não, já não tem mais jeito, o negócio já era. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para não cair nessa armadilha, porque tem muito, muito, muito ainda a ser conservado no Brasil. E, então, era isso, porque não pode falar tanto assim.